A Petrobras iniciou nesta semana a capitalização da companhia. Estimado em 150 bilhões de reais, o aumento do capital social da empresa visa sustentar os investimentos da companhia para os próximos anos, por conta da exploração do petróleo na camada pré-sal. Por isso, o Investimentos e Notícias conversa com Ricardo Almeida, professor de finanças do INSPER, para esclarecer dúvidas a respeito de importante operação. Como funcionará a capitalização e em quantas etapas ela será dividida? A capitalização está dividida em duas etapas principais. Uma primeira etapa em que os investidores que já são acionistas vão poder comprar um percentual de 34,3% das ações que eles detêm. Essa é a chamada oferta prioritária e é a primeira a ter o prazo expirado. Fim dessa primeira fase, as ações que sobrarem desta fase de prioridade serão compradas pela União e pelo BNDES, conforme o prospecto atesta, que a União e o BNDES têm interesse em subscrever as sobras da oferta prioritária, e nós iremos para a segunda etapa, que é a oferta global de varejo, em que é composta por 20% das ações do total da oferta e com a opção de a Petrobras ainda lançar uma oferta suplementar de 15% e ainda uma oferta adicional de 10% sobre o valor total da emissão. Este aumento de 150 bilhões de reais no capital social está dentro do esperado? Não, esse aumento foi muito maior do que o esperado antes do descobrimento do pré-sal. Se esperava que a capitalização fosse ser feita num montante menor e mais ajustado ao que o mercado de capitais pudesse acompanhar. A oferta foi muito superior em função de o governo poder fazer a cessão onerosa dos barris de petróleo e, com isso, ele poder suprir desses 150 bilhões, aproximadamente 75 bilhões só na cessão onerosa dos barris. Então, é um valor exagerado, é um valor muito mais alto do que o normal, porque ele pode ser pago sem dinheiro, ele pode ser pago, entre aspas, aí, com barril. É claro que é uma operação mais sofisticada, que é pago com título público, o título público serve para pagar o barril, mas a operação, na verdade, ela é menor. Diante do expressivo aumento do capital social, esta pode ser considerada a maior oferta da história? Sim, sendo bem sucedida, mesmo desconsiderando a cessão onerosa dos barris, ela tem tudo para ser a maior da história. O modelo de cessão onerosa foi o mais acertado? Difícil dizer. Se discutiu muito com a criação de outra empresa para fazer a gestão dos recursos. Eu vou me abster dessa opinião, que eu não sou especialista não, mas para o mercado de ações ele reagiu mal devido ao fato de a oferta ser feita num momento que vigora uma aversão ao risco enorme no mundo por causa dos efeitos da crise de 2008, em que o mercado não está apto e nem se julga aceitável correr bastante risco, e a oferta deveria ter sido menor para possibilitar que a participação fosse mantida. Quando o pré-sal foi descoberto, a expectativa era de que não houvesse uma diluição tão forte por parte dos minoritários. Então, ao meu ver, o modelo de cessão onerosa ele pode não ter sido errado, mas ele poderia ter sido feito de uma maneira que causasse menos diluição para os acionistas, como, por exemplo, várias ofertas, cada qual no seu tempo, e com a União aportando os barris conforme, dando chance para os minoritários aportarem a mesma participação. Devido a oferta ter sido feita com um montante muito alto e uma condição desigual de aporte, as ações despencaram, e isso é sinal ruim para os investidores, né? Pouco entendimento por parte principalmente da pessoa física e um afastamento natural devido à complexidade da situação. Sobre o valor médio de $8,51 o barril, quem ganha e quem perde com isso? O mercado esperava um preço entre 5 e 6 dólares. Quando é feito o preço de 8,51, que o governo recebe 8,51, a princípio quem está ganhando é o acionista majoritário, o governo, quem está perdendo é o acionista minoritário, que está vendo que o dividendo que ele iria receber lá na frente está sendo diminuído em
8,51 menos os 6 que se esperava, que dá 2,51 barril. Já que a expectativa era de 5 a 6 dólares, a perda é do acionista minoritário. Será que poderíamos dizer que o endividamento da companhia, que chegou ao limite, atingindo 34% no primeiro semestre de 2010, foi o principal motivo para a capitalização ser ainda maior? Eu acredito que não. Eu acredito que o endividamento subiu para 34% porque a capitalização demorou e a Petrobras tinha que continuar os investimentos e ela agora se sentiu na urgência de fazer a capitalização, só que não por causa do endividamento, mas sim porque os investimentos necessários para fazer o pré-sal ele existir, eles necessitam de dinheiro e faltou dinheiro para tocar esses projetos. Então, o endividamento ter atingido o limite era uma consequência natural, mas o verdadeiro motivo é que a empresa está atingindo um patamar de recursos investidos bem diferente do anterior. Como a pessoa pode usar o FGTS para adquirir ações? Esse modelo gera prejuízos ou benefícios? Esse formato, ao meu ver, ele preservou o direito de quem já tinha a aplicação no FGTS da Petrobras, e aquela pessoa que viu quando o pré-sal foi descoberto, ele viu as ações dele subirem, a cota dele subir muito em função da expectativa do pré-sal. Agora, com a proposta de ele poder acompanhar dentro do direito de preferência dele, no percentual que ele possa aportar, ele vai restituir aquela riqueza que ele verificou quando se descobriu o pré-sal. Agora ele vai poder acompanhar, e acompanhar pelo direito de preferência significa ele não está entregando nada para o acionista majoritário, que é a União. Ele está preservando o poder dele. O senhor acha que vale a pena investir o FGTS nas ações? Sem dúvida, vale a pena, porque a pessoa tem uma rentabilidade muito baixa pelo FGTS, TR mais 3% ao ano. Há o risco de as ações caírem da Petrobras, mas a pessoa que não tiver uso programado para o FGTS nos próximos 5 anos, a pessoa que já tem um plano de aposentadoria já consolidado e não depende do FGTS, a melhor maneira que ele tem é aplicar, porque era um dinheiro que não tinha opção de uso mais e a rentabilidade muito baixa. Como funcionarão as compras por parte dos investidores individuais? A que eles devem ficar atentos? Eu acho que o principal ponto que o investidor individual deve atentar é que a oferta é muito grande. Se a oferta bater as expectativas, ou seja, ter mais dinheiro do que o governo espera, ele vai até vender barris para a Petrobras e o dinheiro da pessoa vai entrar na Petrobras e vai sair para o governo. Ou seja, é de se esperar que não haja ninguém que fique sem ações que queria. Isso entre os investidores institucionais. Nesse cenário, não é de se esperar que haja um rateio exagerado. Não havendo rateio exagerado, há o risco de a pessoa adotar o raciocínio que ela adotou na oferta do Santander, na oferta da Bovespa Holding, na oferta da JBS, na oferta da BMF Bovespa, em que ela vai fazer uma oferta muito maior esperando ficar com menos. Só que dessa vez é capaz de ela ter uma alocação integral. E, portanto, quem fizer esse raciocínio de não calcular direito quanto pode entrar, vai levar tudo. E isso seria ruim, porque na saída, o preço não subindo, essas pessoas iriam acabar vendendo as ações e nós teríamos uma pressão vendedora muito forte, uma queda. Então é essencial que as pessoas físicas coloquem o que querem colocar. Não esperem ganhos de curto prazo, porque isso pode causar uma bolha no preço da ação e é ruim para o processo também. Quais os riscos que a oferta oferece aos investidores? O principal risco para os investidores é a empresa precisar de mais dinheiro lá na frente. Se ela precisar de mais dinheiro lá na frente, ela vai ter que fazer uma nova oferta e a gente pode ver um processo tumultuado como esse que a gente viu agora. A gente não sabe como o acionista majoritário, o governo, vai reagir a isso, se vai ser feita nova sessão onerosa, e isso pode deprimir o preço das ações. Então, o ideal é cautela em relação a esse fato. Qual será o comportamento do mercado quando a capitalização estiver concluída? Quando a capitalização estiver concluída, ele deve retornar um movimento mais
correlacionado com a economia mundial, com a bolsa mundial, com as bolsas mundiais, né? Porque esses fatores específicos da Petrobras estão, como ela pesa muito no índice, os fundos passivos estão tendo que realocar as carteiras também em função dela nesse momento os nossos preços eles estão muito em função do que vai acontecer na oferta. Então logo após passar a oferta, sabendo quanto entrou no caixa da Petrobras, sabendo o que a Petrobras vai fazer com esse dinheiro, a tendência é que ele retome um patamar em que seja mais fácil prever o comportamento. As ações da Petrobras podem incentivar altas de outras empresas do setor petrolífero? Sim, o investimento no pré-sal deve gerar um movimento por várias empresas em cadeia que atuam na região e que atuam no negócio. Então, empresas de fornecedores da Petrobras, empresas de infraestrutura para todo esse projeto devem mexer de acordo com o movimento que a Petrobras fizer. Então é bom o investidor começar a ficar atento nas indústrias correlacionadas que podem surgir opções, principalmente entre as empresas que fizerem oferta pública de ações inicial, que elas tendem a sair mais baratas. As que já estão no mercado, como Lupatec, Mills, elas já têm uma valorização já se esperando pré-sal, mas nós temos notícias de duas, que é a HRT e a Repsol, que são ofertas públicas iniciais, que têm a tendência de ter um ganho aí. E até é bom para o investidor ele diversificar e não ficar exposto tanto ao risco de exploração. Por que os papéis da companhia estiveram tão voláteis nesse período? Ficaram voláteis porque, como foi desenhada a capitalização, em que se saberia de antemão que o governo poderia definir uma participação nos lucros que ele tem na Petrobras, sem regras tão claras, entre as quais o preço do barril, que foi um grande questionamento, e outro questionamento foi quantos barris que o governo iria colocar. Isso aí causa, então, nos investidores uma incerteza a respeito de quanto do lucro da Petrobras que vai sobrar para eles. E eles compram a ação com base nesse lucro. Se não tem a perfeita noção de quanto que o governo vai pegar para ele, eles também ficam sem a perfeita noção de quanto vai sobrar para eles. Então as ações ficam voláteis, porque a cada informação há um ajuste do preço devido a essa expectativa. Quando acabar o processo de capitalização, o preço do barril já está definido, o número de barris também. Agora a grande questão é quanto que vai entrar no caixa da Petrobras para saber se isso vai ser suficiente para tocar o pré-sal. Quando acabar isso, as ações devem ficar menos voláteis e seguir o rumo natural e que se espera de valorização delas, né?